A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, por favor, Senhor, esteja neste guia de estudo conosco, Pai. Que a Tua palavra encha nossos corações e nos direcione sempre para perto de Ti, em nome de Jesus. Lembrando que ontem a gente leu o livro de Ruth, né? Ruth, a nora de Noemi. Noemi ficou viúva e acabou perdendo os filhos, mesmo depois que eles casaram, os filhos acabaram morrendo, e Noemi, sua nora, resolveu ficar com ela, e eles foram para a terra de uma parentela e lá conseguiram abrigo, né? Deus sempre abençoando a quem segue seus caminhos. Hoje a gente começa no primeiro livro de Samuel, Eucana e suas mulheres, no capítulo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde estavam os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor a tinha tornado estéril, e sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor a tinha tornado estéril, e assim fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparte-te de ti o vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque a multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tem falado até agora. Então respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher seguiu seu caminho, comeu, e seu semblante já não era triste. E levantaram-se de amargura e adoraram perante o Senhor. Voltaram e chegaram em casa, em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Aqui a gente vê, né, que Ana estava no silêncio ali orando, só os lábios se moviam. Isso nos mostra, né, que a gente tem que pedir com o coração, não importa se você está falando, não tem que ficar gritando, que Deus não é surdo, Deus ele ouve as suas palavras, ele ouve o que está no seu coração, o que está pedindo no seu coração. Então é no coração que a gente ora a Deus, é no coração e na mente, os dois juntos a gente louva a Deus. O nascimento e a consagração de Samuel
no versículo 20. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, o qual chamou Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, e a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem parecer aos teus olhos, fica até o desmames. Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu seu leite a seu filho até que o desmamou. E havendo-o desmamado, tomou o menino juntamente com 3 bezerros, uma efa de farinha e um odre de vinho, e o levou à casa do Senhor em Siló, sendo o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Então, ela não se esqueceu do seu voto, como eu sempre falei para você, é muito importante quando você faz um voto, de cumprir esse voto. Mais importante do que fazer o voto é o cumprimento dele, né? Então nunca prometa nada para Deus que você tenha dúvida que realmente vai conseguir. Aqui Ana prometeu que o seu filho seria para o Senhor, para servir ao Senhor. E realmente ela cumpriu com a sua promessa, como Deus cumpriu, dando a ela um filho, então ela deu o filho ao Senhor, para que trabalhasse somente para o Senhor, e não esqueceu de adorá-lo e de agradecê-lo, que é o mais importante, né? O Cântico de Ana, no capítulo 2. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outra fora de ti. Rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são todas as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram vestidos de força. E os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram que eram famintos. Até a estéril deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. E o Senhor é o que tira a vida e dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta, o pobre do pó e desce o esterco, exalta o necessitado para fazer-o assentar entre os príncipes, para fazer-o herdar o trono de glória. Porque o Senhor são alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardarás, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem que não prevalecerá pela força, os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi a Ramá, sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Aqui é o cântico de Eucana, né? O cântico de Ana, aliás, perdão, que é o cântico de agradecimento, né? Contando a história dela e agradecendo a Deus por tudo que Deus fez por ela. Os pecados dos filhos de Eli, no versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli
filhos de Belial, não conheciam ao Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha ao moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão, e enfiava-o na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia todo Israel que ia a Siló. E também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem: queime-se primeiro a gordura de hoje e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele dizia: não, agora a darás, caso contrário, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com uma estola de linho. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, de ano em ano lhe a trazia, quando com o seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. E Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê descendência dessa mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus olhos faziam a todos o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tal coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor, pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e tornava-se agradável tanto para o Senhor como também para com os homens. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de manjares, que ordenei à minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos envergonhares do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Aqui é Deus chamando a atenção de Eli, porque os filhos dele, filhos de Belial, quer dizer que eram pessoas do mundo, né, que seguiu o costume do mundo, daquele povo ali que não vivia sobre as asas do Senhor Deus Todo-Poderoso, né? No versículo 30, portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão aviltados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa, e verás o aperto de morada de Deus, em lugar de todo o homem, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Não haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, a quem eu não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal a saber o que acontecerá aos teus 2 filhos, a Ofne e a Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele,
por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal para que eu possa comer um pedaço de pão. Aqui Deus está chamando a atenção de Eli, né? Dizendo, porque Deus tinha prometido a Eli aliás, a Eli não, né? Aos antepassados de Eli, né? Aos pais de Eli, ele tinha prometido na época de Faraó que a sua descendência estaria sempre com Deus, que Deus estaria sempre com sua descendência, protegendo e abençoando. Mas essa promessa é só até enquanto as pessoas estão realmente servindo a Deus. Mas ali ele está servindo a Deus, mas ele está deixando os filhos dele fazerem o que quiserem e não está chamando a atenção dos filhos. Então ali Deus cortou a aliança, porque ele falou: não, ali eu não tenho mais aliança contigo, porque os seus filhos estão denegrindo o meu nome, né? E você não está fazendo nada contra isso, você está indo a favor deles, né? Não tá impedindo que eles façam mal. Então, a partir daqui, eu não quero mais, não tem mais aliança entre mim e ti. Deus fala com Samuel no capítulo 3. E o jovem Samuel serviu ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E ele foi e deitou-se. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, o qual se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamastes? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então o Senhor pôs-se ali e o chamou como as outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, que o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tirarão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. E Samuel ficou deitado até pela manhã. Só fazer uma observação aqui. Nesse tempo ainda Deus falava, ele não via mais, não se mostrava a sua presença, mas a sua voz ainda era possível ouvir aqueles que o seguiam, aqueles que se mantinham firmes no caminho deles, né? Então falava claramente aqui, e isso é maravilhoso, né? Vamos continuar no versículo 15. E Samuel ficou deitado até pela manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: qual é a palavra que te falou? Peço-te que não ma encubras, assim Deus te faça e outro tanto, e me encobires alguma palavra de todas as que falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse-lhe: ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E toda Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor.
Para você ver que maravilha aqui, né? Deus usou Samuel. Para você ver, Ana foi com fé, ela pediu a Deus um filho e prometeu que esse filho seria para servir ao Senhor. E pela fé de Ana, Deus a abençoou com um filho e ela cumpriu o comprometido. E esse menino cresceu e ele se tornou um profeta do Senhor, né? Para você ver que orgulho dessa mãe, que felicidade dessa mãe. E além dos filhos, ela teve mais 5 filhos, né? 3 meninos e 2 meninas. Então ali acabou a esterilidade dela, acabou ali no momento que gerou Samuel, no momento em que ela orou a Deus, acabou a sua esterilidade, porque Deus a fez a conceber um filho, né? E isso é maravilhoso. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou terminar por aqui e amanhã a gente continua. Os filisteus vencem os israelitas no capítulo 4. Senhor Deus e Pai, obrigada por tua palavra, Senhor, por tua mensagem, Pai. Esteja conosco, Senhor, não nos desampare, Senhor. Nos ensine, meu Pai, cada dia mais a seguir-te, a louvar-te, a agradecer-te por tudo que temos, Senhor. O Senhor sempre nos abençoa, Pai. Perdoa nossos pecados, Senhor. Nos guie sempre em sua direção, Pai. Esteja com essa pessoa que está orando comigo agora. Derrama a tua unção sobre ela, Senhor. Manifeste o teu poder na vida dela, Pai. Não deixa que ela caia em tentação, Senhor. Fortaleça sempre em tua presença. Os que estão em sua direção, que sejam fortalecidos, Pai. E os que não estão, que tenham a oportunidade de conhecer verdadeiramente o teu santo nome e sentir a paz que somente o Senhor é capaz de dar. Eu oro em nome de Jesus. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.